A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. As mulheres haviam esquecido daquilo que o Senhor havia prevenido a elas. Antes de Jesus morrer, Jesus já tinha revelado que isso aconteceria. Jesus já tinha dito com riqueza de detalhes que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas as mulheres vão no sepulcro ali querendo embalsamar o corpo, preparar o corpo do Senhor Jesus. Aqui nós observamos que elas esqueceram do que foi dito. Elas esqueceram Nibianda Labaia da promessa. E às vezes na nossa vida é dessa forma. Nós esquecemos daquilo que Deus nos fala porque o nosso cenário é contrário. O cenário aqui era contrário. Jesus estava morto. Aquelas mulheres haviam visto Jesus sendo sepultado e a pedra sendo colocada no sepulcro. Aquelas mulheres ficaram com Jesus iribiando a labaia até o final. Ou seja, elas viram que humanamente falando não tinha como Jesus ressuscitar, mas elas não estavam olhando com os olhos espirituais. Elas estavam olhando com os olhos humanos e às vezes nós olhamos para a nossa promessa, para aquilo que Jesus designa, para aquilo que Jesus fala para a nossa história com um olhar humano. Nós olhamos para aquilo que o nosso cenário nos mostra e esquecemos da palavra do Mestre. Esquecemos que o nosso Jesus, ele anda segundo aquilo que ele fala, segundo a palavra dele. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Já era o terceiro dia. Não era para aquelas mulheres estar pegando aroma e ir para o sepulcro de Jesus. Não era para elas estarem buscando entre os mortos o que já vivia. E às vezes nós nos portamos como essas mulheres, irmãos. Deixamos o sofrimento, a angústia, o medo do amanhã, a incerteza falar mais alto do que aquilo que o Senhor falou para nós. Às vezes esquecemos da promessa e da palavra e começamos a fixar os nossos olhos naquilo que não deu certo. Naquilo que humanamente falando não tem jeito. Declare comigo em nome de Jesus. Eu vou fixar os meus olhos na palavra do Senhor. Eu vou fixar os meus olhos na palavra do Senhor. Quando aquelas mulheres chegaram lá no sepulcro, que elas encontram a pedra removida, elas ficam perplexas. E 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos dizem para elas: Vocês estão aqui buscando entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que vocês estão buscando Cantaraia? Por que vocês estão buscando ele aqui, sendo que ele vive? Ele não vos preveniu, estando ainda na Galileia? Ele não disse a vocês o que aconteceria? Pois é. Tudo como ele disse aconteceu. Ele foi entregue nas mãos dos pecadores, ele foi crucificado e agora chegou o terceiro dia. Ele já ressuscitou, ele não está Ramandarancanta mais aqui. No dia da ressurreição, as mulheres buscam entre os mortos o que vive. Às vezes Deus lançou palavra na minha e na sua história e diz pra gente que ele vai libertar, que ele vai curar, que ele vai restaurar. Mas nós olhamos para aquilo que estamos vivendo e dizemos: Senhor, pode falar a verdade, Pai, pode me mostrar toda a verdade, porque eu sei que isso não vai acontecer. Nós duvidamos da palavra de Jesus. Nós duvidamos daquilo que o Senhor nos revelou, daquilo que o Senhor nos falou. E ficamos buscando entre os mortos o que vive. Ficamos
buscando entre as frustrações os sonhos que Deus nos entregou. Aquelas mulheres precisavam entender que a palavra de Jesus se cumpria com riqueza de detalhes, e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que o sofrimento momentâneo não pode invalidar a promessa. O que o meu cenário está me mostrando não pode ser aquilo que Jesus liberou sobre a minha vida. O meu cenário pode ser até contrário, mas a palavra de Jesus vai se cumprir. Aquilo que Jesus falou para minha vida vai acontecer, mesmo que o meu cenário não mostre que isso vai acontecer. Ele pode estar de uma forma, daqui a pouco ele já está de outra, daqui a pouco ele já está de outra, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra que Deus havia liberado, ribiai de rasto, sobre Jesus não era para ser revogada. Assim te diz o Senhor, as palavras que o Senhor liberou sobre a sua casa, sobre a sua história, não são para ser revogadas, mas são para acontecer. Aquelas mulheres lembraram das palavras, tudo que Jesus havia dito, quando elas estavam ainda na Galileia, os anjos repetiram, e ao ouvir aquelas palavras novamente, a Bíblia nos diz que aquelas mulheres se lembraram das suas palavras. É tempo de lembrar das promessas, Aracai arrasto. É tempo de lembrar daquilo que o Senhor disse que faria na sua história. É tempo de lembrar, Deira mandarai, que Deus é Deus de coisa impossível. É tempo de lembrar que Deus disse que ia mudar a sua história. É tempo de lembrar que Deus disse que ia te curar. É tempo de lembrar que Deus disse que ia salvar. É tempo de lembrar que Deus disse que ia restaurar. É tempo de lembrar, Ribianda Lavaia, das palavras do Mestre. Daquilo que Jesus falou sobre a sua vida. Não deixe o sofrimento momentâneo sufocar você a ponto de você desacreditar no que Deus já lhe disse. Ou você esqueceu que o Senhor Jesus, o Senhor Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Jesus não estava mais naquele sepulcro, mas ele estava ressurreto. Você tem que entender, Ricai arrasto, que as palavras de Jesus se cumprem independente daquilo que você está vivenciando. Independente daquilo que você está vendo. Daquilo que hoje o seu cenário te mostra. Deixa os aromas pra lá, porque ele não precisa de aromas, ele está vivo. Ribianda Labaia. Ricai arrasto. Você pode estar aí dizendo, eu já estou preparada, Deus, para essa notícia, eu já estou me preparando, Senhor, me ajude, porque eu sei que isso não vai acontecer, eu já estou preparando o meu espírito, e Deus está dizendo, desde quando? Eu sou homem para mentir, ou filho de homem para me arrepender, diz o Senhor dos Exércitos. Acaso ele falaria e não cumpriria? Acaso ele falaria e não confirmaria? Será mesmo que Deus ia brincar de te fazer promessa? Será que Deus ia mesmo brincar de te revelar algumas coisas para não fazer elas acontecerem, ou elas se cumprirem na sua história? O mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia dito, é o mesmo Jesus que te fez promessas e que te trouxe aqui para te dizer que ele não esqueceu. Ei, cai arrasto. O Senhor não esqueceu daquilo que ele te falou. O Senhor não esqueceu das promessas que ele mesmo designou para você. Jesus precisava passar por todos os processos que ele passou, mas a morte não poderia triunfar sobre ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria. No terceiro dia, aleluia, ele iria triunfar sobre a morte. Aquelas mulheres ainda não tinham se atentado para a grandeza do Cristo. Às vezes nós andamos com Jesus, mas não nos atentamos para a grandeza dele. Às vezes caminhamos com Jesus há tanto tempo, mas esquecemos de reparar na grandeza dele para conosco e para com a sua palavra. Porque o que o Senhor faz na nossa vida é graça. Ele olha para nós e ele quer fazer. Ele olha para nós e ele quer salvar. Ele olha para nós e ele quer cumprir. Aí eu te pergunto, o que é que Deus ia ganhar te fazendo promessas que ele não fosse cumprir? Pelo amor de Deus. Era melhor ele não te fazer promessa nenhuma se ele não fosse fazer nada acontecer na sua vida, porque Deus não brinca de ser quem ele é.
Deus não fica perdendo tempo. Já dizia minha avó, Deus não é boneco e nem é menino. Deus não brinca com sentimentos de ninguém. Quando Ribihanda Labaia, Ricantarabaracantarasto, quando o Senhor fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Quando o Senhor diz que Ele vai fazer, Ele faz. Quando o Senhor diz que Ele vai abrir a porta, Ele abre. Quando o Senhor diz que vai curar, Ele cura. Quando o Senhor diz que vai restaurar, Ele restaura. Quando o Senhor diz que vai livrar, Ele livra. Quando o Senhor diz que Ele vai restituir, Ele restitui. E por que você está dizendo? Eu já estou me conformando, Senhor, com esse cenário. Eu já estou me conformando, Senhor, com esse problema. Quando o Senhor disse a você que Ele faria o milagre acontecer. Quando o Senhor disse para você que Ele mesmo abriria a porta para você passar. Quando o Senhor mesmo escolheu te fazer promessas que você nem pediu a Ele. E de caia arrasto. Rianda labaracanda, será que Deus mente? Será que o Senhor, Ele não vela sobre a palavra dele para cumprir? Era isso que essas mulheres tinham esquecido. E é isso que às vezes nós esquecemos. Das palavras que o Senhor direciona para a nossa vida. Porque olhamos para o cenário, os olhos dessas mulheres estavam fitos. Não na palavra do Senhor, mas no cenário. E existem momentos na nossa história que os nossos olhos estão fitos no cenário. Que os nossos olhos estão fitos naquilo que deu errado, nas portas que se fecharam, nos problemas que nos aconteceram. Mas através dessa palavra, Deus diz para você, olhe para a minha palavra. Olhe para aquilo que eu já liberei sobre a sua vida. Declare comigo, os meus olhos não vão ficar diante do cenário de fracasso. Mas eu vou olhar com os olhos da fé e tudo vai mudar. Os meus olhos não vão ficar diante do cenário de fracasso. Mas eu vou olhar com os olhos da fé e tudo vai mudar. A partir de hoje, tira os seus olhos daquilo que deu errado. Tira os seus olhos daquilo que ainda não aconteceu e coloque os seus olhos na palavra. Os anjos aqui trouxeram a estas mulheres a lembrança do que Jesus havia dito. Que através dessa palavra o Espírito Santo traga à sua memória as promessas que o Senhor já lhe fez. Que o Espírito Santo traga à sua memória cada palavra que o Senhor designou sobre a sua vida. Cada palavra que o Senhor direcionou sobre a sua história. O nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. E o Senhor está dizendo assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia. E a palavra que Ele falou se cumpriu. As palavras que Ele falou sobre a sua vida também se cumprirão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a tua vontade, Ramandarai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e a tua palavra se cumpre. O Senhor é fiel para cumprir cada palavra, cada desígnio, cada direcionamento, Pai, que o Senhor liberou para a nossa vida. E eu creio, meu Deus amado, que a tua palavra não vai cair por terra na nossa vida. Eu creio que a tua palavra não vai cair por terra na nossa história. Que cada palavra, meu Deus, que o Senhor direcionou para nós vai se cumprir. Que o teu nome, Irimiandalabaia, será glorificado, Pai amado, e que nós vamos viver as tuas promessas. Traz a nossa memória, traz a nossa lembrança, aquilo que o Senhor já falou, meu Deus amado, aquilo que o Senhor já prometeu, meu Pai, para que a gente não venha esquecer, olhando para o cenário, meu Deus amado, e esquecendo da tua palavra. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, meu Senhor, fecha a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte e restaure. Abra a porta de
emprego, meu Senhor, traga assinatura, causa ganha na justiça, que o Senhor traga aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, já te agradeço, crendo no milagre, na vitória, no testemunho de cada um, meu Pai, daqueles que creem juntamente comigo. Continue conosco, assim eu te peço, meu Deus, já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que não é tempo de se apegar ao que o seu cenário está lhe mostrando, mas é tempo de crer nas palavras que o Senhor liberou para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.